Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Dia 17 de julho é o Dia de Proteção às Florestas. Uma data que nos ajuda a nortear as discussões de defesa ambiental, de defesa de nossos biomas, num país que hoje, mais do que nunca, precisa se adaptar pela garantia do futuro. O futuro dos biomas, da fauna, da flora. O nosso futuro. O Brasil vive um novo momento na proteção ambiental. O governo Lula III ajudou a apagar o fogo, a destruição política e ambiental do governo Bolsonaro. Um desastre para o meio ambiente. Quando o Brasil atingiu novos recordes em queimadas, em desmatamento, em desmontes dos órgãos fiscalizadores e de defesa ambiental. Mas continuamos em conflito. A defesa das florestas precisa ser uma defesa permanente num país que já sofre com as mudanças do clima. Como garantir a Mata Atlântica de pé? Como garantir que as queimadas diminuam em nossa caatinga? Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana sobre campo, cidade, o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio, já clica para seguir a gente. Toda semana tem debate. Queremos chegar a 2.000 seguidores no Spotify. Então se você não segue a gente ainda, por que você não segue? Toda semana tem mais de um podcast aqui para você ficar sintonizado, sintonizada com a natureza, com a agroecologia. Segue a gente aí. Você também pode passar pelo nosso site e aí você encontra tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabiá.org.br. Vou repetir, centrosabiá.org.br. Aí você fica sabendo onde tem uma feira agroecológica perto de você, fica sabendo as notícias e novidades das juventudes agroecológicas, fica sabendo também dos debates do DDP, o Dois Dedos de Prosa, boletim informativo do Centro Sabiá. Tudo isso aonde? Em nosso site, centrosabiá.org.br. O Brasil vive hoje um novo momento na proteção ambiental. O governo Lula III ajudou a apagar o fogo, a destruição política e ambiental do governo Bolsonaro, um desastre para o meio ambiente, quando o Brasil atingiu novos recordes em queimadas, em desmatamento, em liberação de veneno, em desmontes dos órgãos fiscalizadores e de defesa ambiental. Mas continuamos em conflito. A defesa das florestas precisa ser uma luta permanente num país que já sofre com as mudanças do clima. Como garantir a Mata Atlântica de pé? Como garantir que as queimadas diminuam em nossa caatinga? Como garantir proteção às florestas? É para falar desses temas tão importantes que hoje convidamos para a nossa mesa Ladivânia Nascimento. Ela que é analista de desenvolvimento ambiental da Prefeitura do Recife, diretora do Jardim Botânico do Recife. É engenheira florestal e doutora em botânica. E hoje é a nossa convidada Ladivânia. Muito obrigado, muito bem-vinda ao nosso programa. Olha, 17 de julho é o Dia de Proteção às Florestas. O que essa data significa num Brasil que ano após ano vinha acumulando recordes de desmatamento, de queimadas, de destruição? Bem-vinda, Ladivânia. João, é um prazer enorme estar com vocês hoje, nesse dia tão especial. Eu agradeço inicialmente o convite e celebrando esse 17 de julho, né, Dia de Proteção das Florestas no Brasil, que é uma data oficial estabelecida em 1965 pelo decreto 55795, que também homenageia o folclórico Curupira. Que coisa interessante, né? É o guardião místico das matas. João, num país como o Brasil, que enfrenta esses altos índices de desmatamento, especialmente na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, o Dia de Proteção às Florestas, ele ganha uma importância estratégica e simbólica. Ele vai muito além de uma simples data comemorativa. É uma oportunidade crítica de conscientização, mobilização e pressão social.
O Brasil é um dos países com maior perda de cobertura vegetal no mundo. Segundo dados recentes, a Amazônia perdeu milhões de hectares nas últimas décadas. O cerrado vem sendo desmatado rapidamente, né? Então, a Mata Atlântica, meu Deus, conserva menos de 12% da vegetação original. Esse dia ajuda a trazer o problema ao debate público, especialmente quando muitas destruições acontecem longe dos olhos da sociedade. Hoje vivemos um novo momento na proteção ambiental. Ano passado, por exemplo, tivemos uma queda grande no desmatamento no país, 32,4% a menos do que em 2023. 5 dos 6 biomas nacionais menos desmatados. Ladivânia, qual a importância dessa queda? Pensando até nos desafios que a gente já convive de mudança de clima, de aquecimento, enfim. João, você falou em quedas. Realmente tivemos quedas relevantes de 2023 para 2024, de cerca de 30% ou mais de 30%, na verdade, passando de 1,8 milhões para 1,2 milhões de hectares ao ano. A combinação de uma revisão de políticas ambientais, reconstrução de órgãos como o IBAMA, ICMBio e ações de fiscalização do governo Lula, eles foram cruciais para essa diminuição. Entretanto, o Cerrado ainda lidera o desmatamento total e o número absoluto de áreas perdidas continua elevado. João, a gente falando em 1,2 milhões de hectares ao ano, isso equivale a 10 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Significa mais de 1 bilhão de árvores por ano sendo retirada. 1 bilhão. Isso é muita coisa. É a liberação anual de toneladas de CO2 para a atmosfera, agravando o efeito estufa. A destruição de habitat de milhares de espécies. Muitas endêmicas ou que já estão ameaçadas. Eu não estou falando só em flora, eu estou falando em fauna também, porque abre espaço para a ocupação de espécies invasoras e para especulação imobiliária. O Brasil conseguiu uma redução inédita realmente do desmatamento em 2024, fruto dessas ações governamentais. Maior fiscalização, retomada do protagonismo ambiental, né, no mundo. Ainda que positivas, essas conquistas não atropelam a escala de perdas históricas, exigindo continuidade nesses esforços, né, rigor na fiscalização, incentivos a modelos sustentáveis de uso da terra em todos os biomas. Mas é difícil de entender desmatamento quando a gente só vê números, só vê porcentagem, né, Ladivânia? O desmatamento, as queimadas acontecem no mundo real, em nossos biomas. Ladivânia, por que é tão relevante lutar pelas florestas contra esse desmatamento? Aliás, como acontece esse desmatamento? João, primeiramente é importante chamarmos a atenção para os serviços ecossistêmicos das florestas. O que é isso? Qual a importância de manter a floresta em pé? As florestas regulam o clima, a produção de água, sequestro de carbono. Ela é morada de milhões de espécies da nossa flora e fauna. Fornece matéria-prima para diversos produtos usados na farmacologia, nas indústrias, medicamentos. Além de fornecer moradia e alimento para os povos tradicionais, aqueles que vivem da extração de produtos não madeireiros, como o açaí, por exemplo. O desmatamento no Brasil acontece por diversos métodos, legais e ilegais, geralmente com objetivos econômicos imediatos, como a expansão da agropecuária, mineração e extração de madeira. Segundo o MAP Biomas, 90% são ilegais. E mesmo os desmatamentos legalizados podem ser desastrosos. É um processo gradual, muitas vezes planejado, que começa com a destruição e termina com a conversão completa da floresta em pasto, lavoura e infraestrutura. Há uma escolha de espécies, uma seleção de espécies de alto valor comercial que são extraídas da mata e causam feridas. Essas matas, após fragilizadas, abrem caminho para o desmatamento. Para completar isso, vêm as queimadas, que vêm e podem destruir todo o banco de sementes e micro-organismos que estão no solo.
e que poderia facilitar a regeneração natural dessas áreas feridas. Então, é um processo que realmente causa uma destruição e que a recomposição dessas áreas vai depender do estrago que foi feito. E nem todo desmatamento é natural, né? Não acontece só pelas mudanças climáticas por conta da ação global. Também tem muito interesse por terras, por monoculturas aqui no país. Ladivânia, a quem interessa continuar desmatando? A continuidade do desmatamento no Brasil realmente está relacionada a muitos interesses econômicos. Eu vou relacionar por biomas. Na Amazônia, as madeireiras, a pecuária extensiva, o garimpo ilegal e a grilagem de terra são os principais responsáveis pelo desmatamento. No Cerrado, o maior responsável é o agronegócio, com a monocultura de soja, milho e algodão. Na Caatinga, são os pecuaristas, as madeireiras que desmatam para a produção de carvão vegetal e as empresas de extração de calcários, de psita e outras rochas, que são os maiores responsáveis pelo desmatamento e aceleração da desertificação desse bioma. Na Mata Atlântica, a perda ao longo do século XX foi principal para a expansão da monocultura de cana-de-açúcar, que transformou esse bioma numa coxa de retalho de fragmentos de diversos tamanhos e formas. Hoje, a especulação imobiliária continua este legado de destruição, com a construção de condomínios de luxo onde deveriam ter restinga. Os governos também têm sua fatia de culpa do nosso estado atual, por permitir a abertura de estradas hidrelétricas, oleoduto, gasoduto, com supressão legalizada da vegetação. Hoje devemos parar, João, para pensar o que realmente é importante para a sociedade e como podemos crescer sem tantas perdas ambientais, porque as compensações muitas vezes só beneficiam os desmatadores e não o meio ambiente, e não a sociedade. A gente sabe dos desafios, né? Apesar deles, de uma política nacional dividida com o Senado que apoia em muito o agronegócio, o mercado do desmatamento, o governo Lula conseguiu apagar alguns incêndios, algumas queimadas, desacelerar a destruição. Eu te pergunto então, estamos chegando na última volta do governo Lula, Ladivânia. Que desafios continuam para a proteção de nossas florestas? João, há uma necessidade de reconstrução institucional do sistema ambiental, porque durante o governo anterior, órgãos como o IBAMA, ICMBio, FUNAI foram enfraquecidos, com corte de orçamento, paralisação de concursos, desmonte total do sistema de fiscalização. Eu imagino que recuperar tantos anos não deva ser uma tarefa fácil. O governo está atuando na reposição de pessoal através de concursos públicos, modernizando equipamentos, aumentando investimentos em ciência e tecnologia. Só que a gente vê que ainda é pouco. Ainda é preciso agir de maneira mais enérgica com relação aos interesses daqueles que defendem o desmatamento no país. Não estamos falando mais em consequências futuras, estamos falando em sobrevivência hoje. Como pretendemos viver nesse planeta? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Que futuro queremos para nossos filhos? Será preciso mudanças muito drásticas no comportamento. Também será preciso investir mais, não apenas no monitoramento e fiscalização, mas atuar com penas duras naqueles que querem realmente seguir em frente nessa missão de desmatar as nossas florestas. Muito bem, precisamos agir e precisamos agir o quanto antes. As queimadas continuam, a Mata Atlântica continua a ser desmatada também. Apesar da melhora, temos muitos desafios para a reta final do governo Lula. O que ainda pode ser feito pela proteção às florestas? Fique aí, que a gente volta já com um pouco mais dessa discussão. Com o tema Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver, o Julho das Pretas de 2025 mobiliza organizações e movimentos de mulheres negras de todo o país. A ação fortalece ações políticas coletivas e autônomas das mulheres negras em diversos espaços da sociedade brasileira. Chama a atenção para o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
e vai preparar as militantes para a segunda Marcha de Mulheres Negras que vai acontecer no dia 25 de novembro em Brasília. Julho das Pretas, Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. Uma campanha da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco com o apoio do coletivo Obirim e do Observatório de Mídia da UFPE. 2 Dedos de Prosa. O boletim do Centro Sabiá já está no ar. O DDP é um boletim informativo do Centro Sabiá, um boletim impresso e digital que reúne artigos da equipe de convidados para falar sobre campo, cidade, meio ambiente, mudanças climáticas, agricultura urbana e familiar. Tudo isso refletindo os princípios da agroecologia. Tudo isso para falar de Centro Sabiá. O DDP já está no ar. Você pode ler na íntegra em nosso site. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Estamos de volta, a gente segue aqui com o nosso programa. A gente segue aqui conversando com Ladivânia Nascimento. Hoje, nosso assunto é proteção às florestas. Ladivânia, avançamos em muito na luta pelas nossas florestas, mas não em tudo. Quando a gente olha para as nossas florestas de Pernambuco, vemos uma grande dificuldade. A Caatinga registrou uma redução de apenas 13,4% do desmatamento. A Mata Atlântica é o único bioma que cresce no desmate, 2% a mais do que no ano passado. É difícil discutir desmatamento, Ladivânia, quando o assunto não é a Amazônia. Por que dados tão diferentes nesse enfrentamento? João, essa é uma pergunta interessante, porque muitas vezes a gente não entende por que o desmatamento na Amazônia chama tanto atenção. Muito mais atenção que em outros biomas. Vamos diferenciar aqui. A nível de Amazonas, nós temos uma vegetação mais contínua e densa. Então, é mais fácil monitorar via satélite. Monitorar a Mata Atlântica é difícil, porque são fragmentos de diversos tamanhos, formas diferentes, e em áreas costeiras, com muitas nuvens. Isso dificulta o acompanhamento. Acompanhamento principalmente das modificações que ocorre ao longo da sucessão florestal. Isto é, acompanhar a regeneração que está embaixo. Como é que ela está crescendo, quem são as espécies que estão chegando. Então é necessário muita pesquisa para isso, a continuidade dessas pesquisas. A Caatinga é uma floresta baixa, né, seca, caducifólia. Isso é, quer dizer, ela perde as folhas durante um período de seca, que é um período mais secos da nossa região. Então, a vegetação acaba se confundindo com o solo. E, além disso, apresenta uma regeneração muito lenta, uma regeneração natural muito lenta. Isso dificulta o monitoramento das áreas. Sem dúvida, isso também fragiliza o bioma, porque não há uma continuidade das observações. Também não há uma padronização dessas metodologias adotadas, aí também dos conceitos usados para a divulgação dos dados e apresentação de relatórios. E também com relação aos investimentos, a Caatinga e a Mata Atlântica, ela recebe muito menos investimento e visibilidade também, apesar delas estarem muito mais degradadas proporcionalmente que a Amazônia. Isso ocorre porque a Amazônia é foco de ajuda internacional, com compromissos climáticos, como a COP, e acordos bilaterais. Por isso que vemos uma fiscalização mais acirrada, dados mais robustos, relatórios mais consistentes. Por isso conseguimos acompanhar de maneira mais efetiva esse desmatamento. A gente vem falar de proteção, mas encontra um desafio, uma destruição que é gigantesca. Então eu te pergunto, pensando em tudo isso que a gente vem conversando aqui também, né, Ladivânia? Que saídas temos para a proteção de nossas florestas, da nossa Caatinga, Mata Atlântica, que continuam batendo recordes, seja no desmatamento, seja nas queimadas? João, combater o desmatamento nas florestas brasileiras exige ação conjunta. Governo, sociedade civil, setor privado, indivíduos precisam atuar de forma integrada. Cada pessoa ou grupo pode contribuir dentro da sua realidade. Vamos falar na esfera pública. Então, na esfera pública, precisamos fortalecer a fiscalização, ampliar as UCs,
fazer com que essas UCs trabalhem realmente de forma efetiva, com gestão, atuando em turismo, atuando em educação ambiental. Essas áreas se tornem utilizadas pela sociedade, mas de uma forma de educação continuada. Também precisamos agilizar a demarcação das terras indígenas e quilombolas, combater a grilagem e o garimpo ilegal. Isso é fundamental. Tanto o garimpo, quanto a grilagem de terra, elas destroem enormemente, os desmatamentos são terríveis. E a recomposição dessas áreas, muitas vezes, leva séculos. Nós não temos tempo mais para isso. Pagar por serviços ambientais, aqueles que mantêm as florestas em pé, devem ser recompensados. Por isso, né? E como é que a gente pode pressionar? A gente pode ficar atento como indivíduo, da sociedade, assinar petições, manifestações. Vamos votar mais conscientemente. Vamos escolher candidatos comprometidos com a pauta socioambiental. Não apenas aqueles que no período das eleições falam em meio ambiente, como uma pauta vazia. Eu estou falando daqueles que dedicam esforços durante seu mandato para atuar efetivamente em projetos socioambientais. A população pode contribuir muito também, denunciando os crimes de desmatamentos à imprensa e aos órgãos competentes. Muitas vezes nós, como pessoa física, podemos criar e apoiar projetos comunitários de plantio e reflorestamento em nossa cidade e nosso bairro. Também podemos evitar consumir produto de origem ilegal, carne, madeira, carvão vegetal. Combater a desinformação e o negacionismo também é muito importante. Estamos sim numa crise climática. Vamos sofrer as consequências de nossas escolhas e atos. João, acho que acima de tudo precisamos educar nossas crianças e jovens sobre a importância das florestas. A educação ambiental é um instrumento crucial de conscientização da nossa vida na Terra. É isso que fazemos no Jardim Botânico do Recife diariamente. Ninguém cuida daquilo que não conhece. A proteção das florestas é uma ação coletiva. Precisamos de todos. Seja plantando uma árvore, votando de forma consciente ou fiscalizando políticas públicas. Cada ação importa. A floresta é de todo e o futuro também. As soluções globais precisam vir. A mudança do clima é no mundo inteiro. Mas pensando em mitigação, em convivência, em soluções locais, tem o que possa ser feito aqui, em nossas florestas, em nossos biomas, para a gente aprender mesmo a conviver com nossas florestas, Ladivânia. O que pode e o que deve ser feito, então? Desmatamento no Brasil é um processo intencional, lucrativo e altamente destrutivo. Ele é muitas vezes amparado por omissão, falhas legais ou ações diretas de grupos criminosos. Combater o desmatamento exige fiscalização forte, uso sustentável da terra e justiça ambiental. Projetos com cunho socioambiental que atinjam as comunidades em vulnerabilidade. Felizmente, existem exemplos práticos que já mostram resultados inspiradores. Nós temos um projeto que se chama Restaura Caatinga, lá no Ceará. Comunidades plantando espécies nativas com técnicas agroecológicas. Um outro projeto é o Adote uma Nascente, em Minas Gerais, com a recuperação de áreas degradadas por pessoas físicas e empresas, juntas atuando. A educação ambiental em escolas da Mata Atlântica, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, elas integram a floresta com o currículo. Você vê que não foge de tudo que falamos anteriormente. Plantar, restaurar e educar. Para mim, João, são as ações concretas que podem modificar as problemáticas climáticas que já estamos enfrentando. O tempo de discussão já passou. Precisamos de ação. O Dia de Proteção às Florestas é um chamado à ação para governos, empresas e cidadãos. Além de celebrar o encanto simbólico do Curupira, é o momento certo para repensar nossos hábitos, apoiar políticas efetivas e reforçar o compromisso com a preservação dos biomas brasileiros essenciais para a vida no planeta. Perfeito, é isso.
Como nossa conversa tá chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é onde você traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Bora nessa? Ladivânia, chegamos a 2025 com altos e baixos na luta pelas florestas. Temos o que comemorar. A boiada não passa mais e a luta contra o desmatamento continua. Do que precisamos nessa reta final de governo federal para garantir a proteção das nossas florestas, da nossa caatinga, da nossa Mata Atlântica, pela proteção às florestas? Mete o bico. Finalizando, João, nossa conversa, eu não posso deixar de chamar a atenção para a PL 2159/2021. Ela tem como objetivo flexibilizar o licenciamento ambiental. Também temos a PL do Marco Temporal, que ameaça a terra de indígenas. E outros projetos que estimulam a exploração de florestas públicas. Fiquem atentos, pois isso é abrir realmente para a boiada passar. O governo Lula terá que enfrentar um Congresso ruralista e conservador com políticas ambientais de longo prazo e que exige articulação política constante. O Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento até 2030. É uma meta reforçada por Lula em fórum, como a ONU e a COP. Para cumprir isso, o governo precisa reduzir desmatamento no Cerrado, implementar mecanismos de pagamento por serviços ambientais e estimular a economia verde. Atrair investimentos sem abrir mão da proteção socioambiental. Isso, Ladivânia, muito obrigado pela sua participação. E, vocês que não sabem, Ladivânia comemora aniversário também no Dia de Proteção às Florestas, né? Então, parabéns pra você, Ladivânia. E olha, fechando o nosso programa, você tem alguma consideração final? Alguma mensagem que gostaria de deixar? Muito obrigado, viu? Ô, João, obrigada. Obrigada, equipe do programa Sintonia com a Natureza, do podcast Cantos do Sabiá, pela oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia tão especial, particularmente para mim. Hoje eu completo 55 anos, mas também para falar um pouco sobre a proteção das florestas. Eu escolhi essa profissão por amor à natureza, João, e Deus me deu de presente trabalhar no Jardim Botânico do Recife. Eu aproveito aqui e deixo o recado. Venham nos visitar, venham sentir a energia da natureza desse pedacinho de Mata Atlântica do Recife. Valorizem esse espaço. Ele é nosso, ele é recifense, é gratuito, não precisa nada para entrar. Se você quiser um grupo, né, ser atendido, aí sim você precisa fazer um agendamento. Mas não precisa pagar estacionamento, você não precisa pagar entrada. Está lá aberto e a gente é disponível para te receber. Venham nos visitar, fiquem à vontade no espaço, tragam seu bolinho para comemorar com seu filho. É tão gostoso, um espaço tão gostoso e é nosso. Eu agradeço esse dia e essa oportunidade. Obrigada. Tá aí, minha gente, conversamos aqui hoje com Ladivânia Nascimento, analista de desenvolvimento ambiental da Prefeitura do Recife. Ela é diretora do Jardim Botânico do Recife, é engenheira florestal e doutora em botânica. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá. O nosso podcast fica aqui, a luta continua. Saiba tudo o que estamos fazendo, acompanhando as nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Se quiser mais podcasts como esse, você pode seguir a gente no YouTube ou no Spotify. Procure também por Centro Sabiá. Toda segunda-feira tem Cantos do Sabiá, toda quarta-feira tem comida de verdade. Tem programa pro campo, pra cidade, pro Brasil, pro mundo. Compartilhe com os amigos. É isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem.
Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.